Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep e Climatiza Ar. Olá para você que ouve a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta e a gente tem o prazer de receber novamente aqui em nossos estúdios o psicólogo Jonas Rodrigues, formado há mais de 4 anos, com experiência em comportamento, esporte, área empresarial, já trabalhou clinicamente em vários processos. Jonas, prazer recebê-lo novamente, seja bem-vindo. Olá, Leide, olá a todos os ouvintes, telespectadores, é um prazer, né, estar aqui de novo nessa casa. E como é que você tem passado os últimos dias, já que a gente intercalou a sua participação aqui com a do Simão, também com a do professor Amir e do professor Ivan do Colégio Atenas? Como é que você passou os últimos dias? Graças a Deus, muito bem, né? Tranquilo, tirando um pouquinho da correria do dia a dia, que isso eu acredito que é um fator normal e natural, né? Mas bem, graças a Deus. Eu quero perguntar para você, eu sempre abordava essa questão com o Roberto quando a gente falava de correria, porque essa palavra virou cotidiana no vocabulário da gente, ela virou comum, né? Sim. Essa questão de correria, assim, o tempo tá passando diferente para você? Ou a correria é uma mera percepção que a gente tem das coisas, o tempo sempre continua o mesmo, o dia tem sempre 24 horas. Como é que você interpreta quando um paciente, por exemplo, fala para você assim, correria, nossa, que correria? Como é que você conversa com ele sobre isso? Então, eu passo também por um processo terapêutico, né? Todos nós, né? Todos nós. Ou deveríamos. Então, eu percebo que uma semana, ela é muito longa e ao mesmo tempo ela é muito curta. Só que, como você disse, os dias têm os mesmos 24 horas, né? E eu vejo e percebo quanto mais oportunidade a gente tem, mais a gente coloca situações para ser resolvidas, né? Então isso vai, de certa maneira, tirando um pouco do nosso tempo ainda, né? Que nos resta, vamos dizer. E sempre exigindo um pouco mais de tempo. Eu preciso de tempo, eu preciso de resolver isso, eu preciso... Que entra dentro das necessidades, que entra dentro de como que eu posso usar? Prioridades, né? Jonas, os antigos têm um ditado assim, carro apertado é que canta. E a gente acaba que é fruto das convicções, né? Dos ditados, as coisas que a gente ouve desde criança. Porque carro apertado é que canta, é que o carro tá cheio de coisa também, mas tem hora que a gente fica cheio de coisa pra fazer também, não é ruim? Muito, porque muitas vezes a gente não tem a condição, né, exata para estar resolvendo da melhor forma possível. Então eu resolvo de qualquer maneira passo para outra e resolvo de qualquer maneira, porque o meu tempo é bem limitado com relação a isso. Então eu acabo não tendo qualidades, e sim quantidades. A questão é dosar isso, não saber falar não, por exemplo, assim, para muitos afazeres. Tem gente que não sabe falar não. Eu mesma já tive muita dificuldade em falar não. Eu procurei aprender, ainda estou aprendendo a falar não para pessoas, situações, questões, entendeu? Isso é importantíssimo, né, Leide? Porque é o seguinte, muitas vezes a gente tem a oportunidade e não faz o uso da palavra não para aquelas situações que seriam de extrema prioridade, né? A gente abre mão disso, faz o uso do tempo e se desgasta com isso. E as outras prioridades vão ficando para trás. Ou seja, qual é a real prioridade que você deu? Para mim ou para você? O mais importante é o eu ou é o outro, né? Então, dentro de várias essas situações que vão sendo geradas, vai existindo esse desgaste. E aí esse desgaste do tempo, de comportamento, de pensamento, de disposição, tudo vai sendo envolvido. E eu nem sempre consigo administrar da melhor maneira possível.
A questão é tomar consciência, saber o que está acontecendo. Justamente. Porque eu fiz perguntas para você e você também fez perguntas. A pessoa deve se perguntar, eu tô falando não? Eu tô aceitando tudo aquilo que os outros me impõem? É preciso que se faça essas perguntas? Com certeza. O questionamento, ele é o tempo todo, né? Porque vamos imaginar o seguinte. Você tem aí, vamos colocar que você dorme 8 horas por dia. Então, sobra 16 dentro do seu dia. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de casa, você tem que reuniões para serem feitas, por exemplo. E aí, sobrou tempo para você se dedicar a você em algum momento? Acredito que não. Ou seja, você então deve reajustar esse seu tempo para você cuidar de você. Só que nessa, vamos levando, né? Eu não tô sentindo nada, não tem nada de diferente que tá acontecendo comigo. E aí, eu vou deixando. Quando eu percebo, meu quadro clínico tá muito mais grave do que eu imagino. Você fala questão de saúde mesmo? Saúde. A mental e a física. Saúde mental e física. Porque é o seguinte, a mental, ela vai sendo comprometida a partir do momento em que você não se organiza mais para isso, né? E a física, ela somatiza. Então a sua saúde física, ela fica prejudicada a partir do momento em que você se sente mal mentalmente. Só que dificilmente você tem a noção real. Enquanto nada acontece, para você tá tudo normal, tá tudo certo. Jonas, você falou sobre comportamento. E esse nosso bate-papo aqui da psicologia, é bom que ele é amplo, né? Ele é amplo e permite a gente várias indagações, várias abordagens. Oba! Você percebe, assim, que a questão do comportamento, ele é muito difícil de ser modificado? O que você percebe nas suas consultas clínicas, nos seus estudos, na sua vivência e convivência com o paciente, na sua vivência pessoal, a questão do comportamento? Porque tem pessoas que elas têm dificuldade de mudar. Quer dizer, nem vou falar tem pessoas, todo mundo tem dificuldade de mudar. E eu me lembro também de outro ditado das pessoas mais experientes, assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. E você puxou uma análise aí dessa questão do problema da doença física, da doença mental mesmo, da pessoa ter problemas por não saber falar não. Então a minha pergunta para você é o seguinte, é difícil mudar o comportamento e por quê? É difícil até o ponto que a pessoa, por exemplo, não está disponível para isso. Como assim? Muitas vezes a situação nos exige comportamentos adequados. Só que eu tenho, da minha vivência, de toda a minha experiência, por exemplo, que se eu agir dessa maneira, eu consigo resolver mais fácil. Ou pelo menos sem ter nenhum tipo de prejuízo. Vamos usar assim. E se eu tiver que alterar os meus comportamentos para resolver essa situação, pode ser que eu tenha algum tipo de prejuízo. Então, a mudança... Tem um exemplo, desculpa te interromper, mas tem um exemplo assim, que tipo de prejuízo que eu poderia ter por mudar o comportamento? Pode levar mais tempo. Eu posso não conseguir obter um êxito daquilo que eu imaginei, da forma com que eu imaginei. Eu posso, por exemplo, eu entro em uma situação e eu não tenho total domínio dela, porque foge completamente do meu controle. Eu acostumei com um jeito, que é o meu comportamento, Isso. não quero mudar porque eu fico insegura com outro comportamento. Zona de conforto. Tá. Zona de conforto. Ou Todo mundo seja, adora ficar nela, né? Claro, faz bem, né? E é benéfico. Só que pode ser um mal necessário. É o que a gente leva com relação a mudança de comportamento que você fala. Isso, a mudança de comportamento. Porque é o seguinte, quando isso de uma certa maneira é imposto ou introduzido pra gente,
Pra gente indivíduo mesmo. Sim. Dificilmente você adere uma ideia nova sem questionar se realmente isso aí pode dar certo, né? E qual é o motivo que você traz para mim para me convencer que é bom eu ter essa alteração de comportamento? Porque você vai conseguir resolver melhor? Porque você vai conseguir viver melhor? Eu não estou conseguindo resolver da minha maneira? Ou a minha maneira não é do jeito que você quer que seja resolvido? Tem essas possibilidades, né? Tem essas discussões. Então, isso você percebe o quanto a gente vai andando em uma simples pergunta que é difícil de alterar o comportamento. Ela é muito difícil alterar o comportamento. Mas, desde que você tenha a noção real e a necessidade disso, aí sim isso acontece. De uma maneira muito mais fácil e muito mais prática. Porque eu preciso. Necessitando de alterações, aí eu vou buscar alternativas para que o meu comportamento mude. Por falar em comportamento, a gente vai dar um breve intervalo agora e no próximo bloco, Jonas, eu quero comentar com você uma notícia de um casal americano que entrou na justiça para tirar o filho de 30 anos de casa, porque o casal queria que o filho fosse independente, saísse de casa e esse filho se recusou. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta aqui na Módulo, conversando hoje com o psicólogo Jonas Rodrigues. Jonas, a gente prometeu falar sobre essa notícia de um casal americano que entrou na justiça para obrigar o filho de 30 anos a sair de casa e o casal venceu na justiça. Essa notícia do mês passado. E de acordo com o processo, Michael Rotondo, que é o filho, não trabalha, não ajuda os pais nem com as tarefas domésticas e ignorou 5 cartas de despejo. Os pais de um homem de 30 anos tomaram medidas drásticas para que o seu filho finalmente fosse morar sozinho. Eles o processaram. De acordo com a documentação judicial, Michael Rotondo não ajudava com os custos da casa nem com as tarefas domésticas e ignorou as ofertas de ajuda financeira de seus pais para que fosse viver em outro local. Cristina e Mark Rotondo, os pais, dizem que o filho, que voltou a morar com eles há 8 anos após ficar desempregado e hoje administra um site, se recusava a sair mesmo após receber da família 5 cartas de despejo desde o início de fevereiro. Michael argumentava que não havia recebido aviso prévio suficiente, alegando que um período de 6 meses seria um tempo mais que razoável para preparar a mudança. O casal entrou então com a ação na Suprema Corte do Condado de Onondaga, próximo de Camilos, ali estado de Nova York. O advogado dos Rotondo, Anthony Adorante, disse que seus clientes não encontraram outra forma de obrigar o filho a se mudar. Você precisa trabalhar. Após discutir o assunto com a sua mãe, decidimos que você deve deixar essa casa imediatamente, disse o casal na primeira carta de despejo enviada ao filho em 2 de fevereiro, segundo os documentos do processo. Quando Mark ignorou a mensagem, seus pais redigiram uma ordem de despejo propriamente dita com a ajuda do advogado. Você está sendo despejado por meio desta, diz o documento. Medidas legais serão tomadas imediatamente se você não se mudar. Até 15 de março, Michael não saiu. O casal escreveu então uma nova mensagem, 18 de fevereiro, oferecendo $1.100, cerca de R$4.000 para que ele saísse. O texto incluía alguns comentários pessoais sobre o filho. Há empregos disponíveis para aqueles com um histórico profissional ruim como o seu. Consiga um, você precisa trabalhar. Retaliação. Em março, eles redigiram uma nova carta, lembrando do prazo estipulado. Não notamos nenhum sinal de que você está se preparando para sair. Saiba que tomaremos as medidas necessárias para garantir que você saia de casa como foi ordenado. Em 30 de março, mesmo que estivesse cada vez mais claro que Michael não tinha intenção de se mudar, eles tentaram por uma última vez, com uma carta que mandava que o filho removesse seu carro quebrado da entrada da casa. Tô contando a história porque é interessante. Meu Deus. Em abril, os pais desistiram de tentar sozinhos e recorreram à justiça. Como o Michael era parente, eles ouviram que teriam de recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos para conseguir tirar ele de casa. De acordo com a emissora WBC News, Michael considerou a ação movida por seus pais como uma retaliação e pediu que a corte rejeitasse o pedido. Então, no mês passado, o caso foi julgado e o casal saiu vitorioso. O juiz ordenou que o filho saísse de casa. Michael disse que a decisão é revoltante e entrará com recurso. Tomou posse, realmente, né?
Não, parece uma piada isso, né? Mas como é que você vê isso trazendo para nossa realidade aqui? Porque o que a gente percebe, de maneira senso comum, é que os filhos estão demorando cada vez mais a saírem de casa, seus pais. Por que isso? Você pode falar, porque você já tem uma vida estabelecida, você já... Quer dizer, até quem não tem também pode falar, porque às vezes o filho também tem dificuldade para sair de casa. Né? Sim, na verdade aí eu transfiro essa pergunta para você, né? Quem é que quer sair de casa? Eu acho que não é querer, é precisar. Muito obrigado, então, pela sua resposta. Aí sim, nós conseguimos então levar para uma direção onde a gente vai falar a respeito disso, necessidade. Só que hoje, no mundo atual em que a gente vive, dificilmente a gente consegue notar essas necessidades dos filhos. Muito mais dos pais em mantê-los do que dos filhos criar oportunidade, criar situações para que eles consigam sobreviver no mundo. Seus pais vão ficar para sementinha? Eu gostaria, mas os meus não ficaram. Já partiram. E o seu? Vai ficar para sementinha? Eu sei que os meus não vão, né? Então eu preciso criar esquemas, criar situações, oportunidades para que eu consiga me sobreviver. Né? Então, dentro disso, observamos o seguinte: teve que intervir judicialmente, porque a palavra do pai e da mãe não teve força suficiente para que esse filho tivesse condições de sair de casa. Olha o quanto isso é ruim perante a relação pai e filho, né? Porque se a gente for analisar criticamente, banal, não é? É uma situação piada, que infelizmente isso acontece rotineiramente. Os pais protegem, acolhem esses filhos nas suas necessidades, porém não estimulam a buscar novos caminhos, a buscar novas oportunidades, até que então se sente... Mas assim, pelo que você está falando, a culpa é dos pais também, que não ensinaram esse filho a ser independente, a sair de casa. Por exemplo, ele tem 30 anos, o processo poderia ter começado ali pelos 18, 19, tipo assim, faz uma faculdade, tenha seu salário, vá viver. A culpa é dos pais também? No meu ponto de vista, completamente, né? Claro, aí tem que ser analisado esse comportamento desse filho, se ele realmente consegue ou não sobreviver. Mas por que essa família não conseguiu estimular esse filho para que ele conseguisse então desenvolver esses esquemas? Quando eu uso esquemas, esquemas cognitivos, esquemas, né, mentais, organizações, planejamentos, planos de ação que você faz o tempo todo. O indivíduo tem isso o tempo todo. É normal, é natural isso acontecer. Tem que ser feito. Nós, como ser humano, devemos enfrentar as situações. Muitas vezes é difícil, muitas vezes, quase que impossível, mas temos que enfrentar. Agora, Jonas, tem casos assim, por exemplo, de filhos que queriam ir embora para estudar. Né, queriam, por exemplo, fazer outra faculdade, um curso que talvez não é oferecido aqui em Patrocínio, mas optaram por estudar aqui na cidade, porque os pais pediram. Os pais ficaram com receio desses filhos sofrerem lá fora. E eu nem gosto de me usar como exemplo, não, porque eu não sou, mas eu me lembro assim, respondendo aquela sua pergunta sobre querer e poder. Claro que eu fui embora estudar. A gente sente falta do almoço da mãe, da janta da mãe, todo dia, toda santa hora. Do carinho de encontrar a família. Mas assim, se você pensar nisso, você não vai embora mesmo. Não vai, ninguém vai. É a zona de conforto.
Mas só que a gente tem que ir, não tem alternativa. Porque no meu caso específico, eu queria fazer outro curso. Que não tinha aqui, na época, em Patrocínio, comunicação social, né? Que, inclusive, ainda não tem. Hoje, Patos de Minas tem comunicação social. Então, a cidade mais próxima que tinha era Uberlândia, ou Belo Horizonte, ou Brasília. Aqui, né, na nossa região, né? Uma suposta região, que Brasília já está um pouco mais longe, Belo Horizonte também, mas é a capital do nosso estado. Então, assim, se você pensar, eu preciso ir. Porque querer mesmo, assim, tirando aquelas pessoas que têm problemas de relacionamento com os pais, que tem uma falsa, quero ficar livre deles, né? Já é um problema de relacionamento, porque pai e mãe, né, assim, a gente não tem que ficar livres deles, né? A gente ama os pais e tal. Com certeza. Problemas de relacionamento, eles têm que ser resolvidos, mas só pra colocar isso pra você analisar. Eu vejo isso, tem pessoa que tá aqui em Patrocínio, eu tô fazendo, sei lá, determinado curso. Eu queria fazer tal curso, mas tá fora, aí meus pais conversaram comigo. Quer dizer, aí a zona de conforto é do pai e do filho também, ou da filha. Sempre eu vejo, né? Porque muitas vezes nós, como pais, temos a responsabilidade no ditado popular, né? Ensinar o filho a pescar e não pescar o peixe para ele entregar de mão beijada. Por que isso? Porque quando você ensina, você mostra o caminho. A maneira com que ele vai conduzir aquilo ali, aquele processo, é individual dele. Não vai ser do jeito do pai. Pode ser o mais próximo possível, mas é individual. Cada um vai realizar da sua maneira diferente. Então, quando existe essa necessidade, ela tem que ser estimulada, né? E você trouxe aí a situação, então, de os pais não querem que os filhos vão morar fora. Porque eu não quero que o meu filho sofra. Por que não? Eu vou te usar como um exemplo. Fica à vontade. Em toda a sua caminhada, sofreu. Muito, mas foi muito feliz também. Sou muito feliz também. Cresceu. São os dois lados da moeda. Cresceu. Sim, com certeza. Sabe hoje enfrentar um problema. Eu tenho consciência que preciso enfrentar e vou enfrentar, e os problemas eles aparecem toda hora. E não simplesmente joga esse problema para debaixo do tapete. Não, já fiz isso algumas vezes, mas não adianta, eles voltam. E volta pior, né? Muito maior. Eles voltam, eles sempre voltam. Eu percebo que hoje, assim, é uma atualidade desses comportamentos que me entristece de verdade, porque os pais atuais não querem que os seus filhos passem por nenhum tipo de dificuldade, ou que eles passaram, ou que possam surgir. Infelizmente, o que faz a gente crescer é a maneira com que a gente enfrenta qualquer tipo de situação. Então, se você não enfrenta, problemas, eles vão existir o tempo todo. E aí? Você resolve o meu problema pra mim? Até gostaria. Eu vou chamar meu pai, tá? Até gostaria, mas a gente não consegue. Isso começa aonde? No ambiente escolar. Eu vou mal, tenho uma nota ruim, quem que vai lá na escola resolver o meu problema? Ai, que saudade da faculdade. Os pais poderiam ir na faculdade. Outro dia eu vi uma piadinha assim, se os pais fossem à faculdade, a gente não tava com a nota tão ruim. Não. Brincadeira. E nem existia dependência, né? Ele vai brigar lá por mim e pronto, vai me defender. Mas é essa a verdade, né? Infelizmente. Que hoje os pais fazem com que as dificuldades sejam minimizadas. Elas vão sendo postergadas, na verdade. O enfrentamento vai sendo postergado. Justo. Né? E aí, quando eu preciso de enfrentar, que é o caso dessa matéria, os meus pais estão errados. Meu Deus. A casa é deles, não é minha. Né? Eu tô no ambiente deles. Eu retornei para aquele ambiente. E aí, por isso que eu usei. Tomou posse. Infelizmente. Acha que é dele, né? A casa é dele, é porque daqui uns dias eles se vão, os pais. Sim. Vai ficar pra ele. Mas até que existe
vida. Não existe herança de pessoa viva, né? Legalmente, inclusive. Ô, Jonas, esse assunto dá, assim, pano pra manga e retalho pra capanga, né? Muito. Eu gosto muito dessas falas, assim, das pessoas experientes. A gente volta, né, no próximo programa falando mais sobre essa questão e eu quero desde já te agradecer muito aqui por fazer com que a gente pense cada vez mais e melhor. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? E espero sim retornar a essa casa tão, né, grato. Esse foi o Jonas Rodrigues, psicólogo com experiência em várias áreas do conhecimento humano por meio da psicologia. A gente volta na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep e Climatiza Ar.